Dando continuidade aqui à nossa sessão de vídeos sobre assuntos de maior incidência da administração, vamos falar sobre o processo de planejamento? O que é que a banca Funcern costuma mais cobrar de processo de planejamento? Bom, introdução ao processo, né? Aqueles assuntos, aqueles conceitos iniciais, planejamento estratégico, e aí as questões vão confundir os níveis, né? O que é curto prazo, longo prazo. Planejamento estratégico é o de curto prazo, você já sabe, não, é o operacional. Então ele ama confundir isso. Aí eu trouxe duas ferramentas que caem bastante. O BSC, que geralmente ele vai pedir as 4 perspectivas, e a matriz SWOT. Então, são os assuntos que mais caem. Bora lá para as questões. Primeira questão aqui é sobre introdução ao processo, né? Introdução ao processo, ele vai fazer você confundir planejamento com direção, organização e controle. Então, ou trazer teorias, o que é planejamento, conceitos, né? Vamos ver aqui o que é que essa questão trouxe pra gente. O processo administrativo é cíclico, dinâmico e interativo. Quando considerados isoladamente, o planejamento, a direção, a organização e o controle constituem as funções administrativas. Sobre o planejamento, pode-se afirmar que. Então, ele falou que é cíclico, interativo e dinâmico. Ele trouxe o que é o conceito a característica do processo administrativo, falou sobre as 4 funções e vai perguntar especificamente sobre planejamento. Então, provavelmente, ele vai trazer nas alternativas organização e vai dizer que é planejamento, vai trazer direção e dizer que é planejamento, e você vai ter que saber a definição de cada uma delas para identificar o planejamento e marcar o gabarito. Vamos lá. É um processo que começa com os objetivos e define os planos para alcançá-lo. É isso? Guarda essa alternativa. Está relacionado com a ação e envolve orientação, assistência à execução, comunicação e demais processos que procuram influenciar colaboradores. É no planejamento que faz isso? Não, é na direção. Tem por finalidade assegurar que os resultados se ajustem, em sua essência, consiste em verificar se a atividade está alcançando os objetivos desejados. Então, aqui ele já tem objetivos e está só analisando. Quem é que faz isso? É o controle. Emerge espontaneamente entre as pessoas que ocupam posições na organização. Débora, aqui é a direção, porque fala em relacionamento interpessoal. Não, isso aqui é liderança, que tem a ver com direção, mais especificamente é liderança, que a gente já sabe que é diferente de chefia, mas esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo aqui é planejamento. Débora ficou nosso gabarito. Eu quis falar logo para não dar, para a gente poder analisar as outras alternativas. Mas falou em definição de objetivos, falou em planos para alcançar, falou em se orientar para a visão futura, falou em levantamento de necessidades para a empresa, buscar alcançar objetivos, nós estamos falando de planejamento. Falou em estruturar pessoas, recursos e setores, estamos falando de organização. Falou em influenciamento, encorajar, motivar, liderar, chefiar, influenciar, assistir as pessoas, comunicar, estamos falando de direção. Falou em verificar os resultados, melhorar os resultados, analisar e corrigir os resultados, nós estamos falando de controle. Então, apesar da questão ser de planejamento, eu quis resumir aqui PODC, né, para vocês. Vamos a outra alternativa, outra questão. O planejamento organizacional de curto prazo, que se refere, por exemplo, à elaboração de cronogramas e orçamento, é considerado o planejamento do tipo... E aí, operacional. Se alguém disse estratégico, pelo amor de Deus. Existem 3 níveis de planejamento: o operacional, o tático e o estratégico. O estratégico, pessoal, ele vai olhar para a empresa como um todo. Porque ele vai olhar para a empresa como um todo, ele não dá para ser detalhado. Então, ele é resumido, ele é aquela coisa assim, o supra-sumo que realmente precisa ter.
e ele é o que é voltado para o longo prazo. É aquele que vai ser feito pela chefia maior, né, pelos a alta administração e para a empresa como um todo. O tático já são os departamentos, aqueles gerentes, então eles têm uma visão de médio prazo. E o operacional, que é o nosso de curto prazo, é feito pelos supervisores. E ele deu até exemplos aqui de elaborar cronogramas e orçamentos de curto prazo. Percebeu? Então, planejamento, quando vai falar de conceito, traz alguma coisinha sobre isso e também adora trazer e confundir os níveis de planejamento. Lembrando que isso aqui são os níveis e tudo isso aqui é planejamento, certo? BSC. BSC, quando a banca quer... Vou trazer minha bolinha... Eita, vou trazer só minha bolinha para cima, para eu não ficar na frente das alternativas. Quando a alternativa quer complicar a BSC, ela vai trazer a associação das perspectivas, mas não é o caso dessa alternativa. Vamos ver aqui. Diversas ferramentas são utilizadas na gestão estratégica e no planejamento estratégico. Entre elas, a análise SWOT, o BSC, o OKR. Acerca dessas ferramentas, infere-se que a matriz SWOT é uma ferramenta utilizada exclusivamente. Já falei nos vídeos anteriores que quando falar exclusivamente, salvo, apenas, qualquer coisa que restringe demais na nossa área, a gente precisa ligar o grande alerta. Porque a nossa área tudo depende, então não existe essa visão tão radical assim não. Ou se tem, é muito menor. Mas voltando. Uma matriz SWOT é uma ferramenta utilizada exclusivamente para aferir o desempenho de vendas de uma empresa não aplicado ao serviço público. Não é para vendas e também aplica-se sim ao serviço público. Por quê? Porque a matriz SWOT é uma matriz que vai analisar basicamente dois ambientes. O ambiente externo, onde a empresa se coloca no mercado, e o ambiente interno, suas pessoas lá dentro. Então, é uma análise, é uma matriz que pode ser usada tanto na empresa privada quanto nos órgãos públicos. Vamos lá. A metodologia OKR é uma ferramenta utilizada para definir um conjunto de objetivos e elaborar um escopo mais direcionado para alcançar as metas da empresa. Mas tem a desvantagem, vamos olhar se é uma desvantagem, né? De precisar ser definida de forma top-down, ou seja, do topo para baixo, sem a participação dos colaboradores. Erradíssimo. Ele acertou aqui na parte que diz que OKR é realmente uma ferramenta que define uns objetivos, define a chave para alcançar esses objetivos, mas ele errou quando disse que ela precisa ser elaborada de top-down. Na verdade, qualquer pessoa da empresa pode fazer o Key Results, né? Então, tá errada. Pode ser por qualquer pessoa, não precisa ser top-down. Vamos passar para a alternativa C. A análise SWOT é utilizada na fase diagnóstico organizacional, consistindo na análise do ambiente interno, forças e ameaças. Não. Forças e fraquezas. Eita. E fraquezas. E do ambiente externo, oportunidades e ameaças. A questão erra porque ela troca. Com o objetivo de nortear a elaboração da estratégia que assegura o sucesso da organização. É isso, mas ela errou, né? Ambiente interno, analisa as forças e... Eita, eu tava só olhando para ver se eu tava na frente. Fraquezas é o ambiente interno. O externo é oportunidades e ameaças. Mas a gente não vai falar sobre SWOT aqui, não. A gente vai falar sobre BSC. Então, quando chegar na SWOT, eu explico isso aqui melhor, mais aprofundado. Vamos olhar aqui. O BSC é um processo de definição das estratégias e dos objetivos organizacionais que utiliza as medidas financeiras e não financeiras. Inclusive, quando Kaplan e Norton foi elaborar, era exatamente isso que eles queriam. Fazer uma ferramenta que analisasse as perspectivas e as medidas financeiras e não financeiras, porque a maioria das empresas, das ferramentas, só analisava as perspectivas financeiras, as quais podem ocorrer sobre 4 perspectivas. Quais são elas? Vamos ver se as perspectivas estão certas. A financeira, a do cliente,
A de processos internos e a de aprendizado e crescimento. Perfeita. Essa é a nossa alternativa. E é exatamente isso mesmo, tá, gente? Uma perspectiva voltada para o financeiro e as não financeiras, como saber se o cliente está satisfeito, analisar se os processos internos realmente atendem os objetivos e aprender e crescer com aquilo que precisa ser melhorado ou que precisa ser mantido. Essa é a perspectiva do BSC, tá bom? Matriz SWOT. A matriz SWOT, para fins de planejamento estratégico, uma autarquia integrante da administração pública resolveu utilizar a matriz SWOT. Lembra que lá na alternativa, lá na questão anterior, ele dizia que não era utilizada por empresas do serviço público? Pois tá aí. Gente, só lembrando, se vocês ainda não seguem a gente, siga aí, a gente dá aquela forcinha que a gente traz. A gente vai trazer 4 vídeos sobre as matérias que mais são incidentes e a gente tá na nossa 3ª disciplina. Tô só aqui parando porque eu lembrei de dar o aviso, tá? Então, vamos voltar para a questão? Vou reler aqui pra gente não se perder. Para fins de planejamento estratégico, uma autarquia integrante da administração pública resolveu utilizar a SWOT como ferramenta de gestão. A fim de realizar essa análise, ela deve considerar o quê? Lembra que a gente falou que a matriz SWOT analisa 2 ambientes, o interno e o externo. No interno, ela vai olhar forças, fraquezas. E no externo, ela vai olhar oportunidades e ameaças. No ambiente interno, é um ambiente que ela pode controlar e mudar, e no ambiente externo ela não pode controlar e mudar, ela só pode seguir o fluxo, né, de aproveitar as oportunidades e de sobreviver às ameaças. Então, vamos olhar as alternativas. A fim de realizar essa análise, ela deve considerar o quê? A utilização de métricas para medição de metas a serem alcançadas. Não, ela aqui é uma ferramenta de análise de diagnóstico de ambiente, né? Mapeamento de competências técnicas e comportamentais imprescindíveis para o desempenho de suas atividades. Também não. Processo de benchmarking para a realização de uma análise comparativa. Gente, nada a ver, né? Nada a ver. Levantamento de fatores internos, que está aqui, como forças e fraquezas, e de fatores externos, como oportunidades e ameaças identificadas no ambiente. Perfeito, nosso gabarito. Matriz SWOT, mais uma questão, porque ela ama, a FUNCERN ama a matriz SWOT. Então, vamos ver aqui. Para formular estratégias capazes de conduzir a realização da missão e alcance dos objetivos organizacionais, os administradores utilizam ferramentas como análise SWOT, que estabelece uma associação entre as influências do ambiente empresarial externo e interno. De acordo com esse modelo de análise, um exemplo de influência de ambiente empresarial interno. Então, ele quer saber forças e fraquezas. Tudo que for oportunidade e ameaças vão ser descartados para a gente aqui nesse momento. Gente, lembrando que oportunidades e ameaças dependem muito da sua empresa. Por exemplo, trabalhar aqui, sei lá, descobriu uma nova jazida, um novo poço de petróleo. Isso é uma oportunidade ou uma ameaça? Aí você vai dizer o quê? Depende. Eu sou uma empresa que trabalha diretamente com petróleo? É uma oportunidade. Eu sou uma empresa que trabalho com verde, com ambientalismo e prego contra petróleo? Percebe? Você tem que entender qual é o contexto. A questão não lhe pediu isso, mas se a banca inovar lá no seu concurso, você tem que saber qual é a empresa que ele está dizendo. Quem gosta muito de fazer questões assim é o CESP, tá? Ele diz assim, é uma ameaça a questão do petróleo, né? Não, depende. Se você for dono de uma petrolífera, não é não. Entendeu? Então, analisem isso se a questão for sobre isso. Então, vamos olhar essa questão. Ele quer saber uma influência do ambiente interno.
Mudanças de padrão do consumo. Você pode controlar isso aqui? Então, isso não é ambiente interno, é externo. Aumento da carga tributária. Você pode controlar isso aqui? Não. Então, é ambiente externo. Expansão da linha de produtos. Opa! Quem expande a linha de produtos? É o ambiente ou é a empresa que diz, a gente vai expandir aqui, a gente tá no Nordeste e a gente quer agora entrar no público do Norte, ou a gente quer, isso seria uma expansão geográfica no caso, mas a gente quer trazer mais produtos. Quem é que decide isso? É a empresa. Então, essa é a nossa ambiente interno. É algo que a empresa pode controlar, ela pode dizer sim ou não se ela quer diversificar e expandir a linha de produtos, é ela que pode dizer. Então, ela controla, é ambiente interno. Envelhecimento da população. A empresa tem algum controle sobre isso? Não. Aí você vai dizer, Débora, envelhecimento da população seria oportunidade ou ameaça? Aí eu vou lhe dizer o que eu disse agora. Depende. Você é uma empresa que trabalha com produtos de pessoas da terceira idade, se você trabalha, isso é uma oportunidade. Agora, se você só vende coisas legais, por exemplo, material para jovens, é uma oportunidade ou uma ameaça? Não, é uma ameaça que você vai perder seu público. Entendeu? Então é isso. Todas as vezes que a questão lhe perguntar se é oportunidade ou ameaça, você tem que olhar qual é o ramo da empresa. Perfeito? Para não errar uma questão por besteira. A gente agora vai passar por quarto vídeo e é o último vídeo da nossa seleção, da nossa, como é que eu posso dizer, da nossa série de vídeos sobre administração para a Banca Funcern, tá? Então até o próximo vídeo. Bom, pessoal, não tem como não falar de Funcern e não falar sobre o IFPE. E sobre o IFPE nós temos o ADMetas para administrador. O nosso pós-edital, o nosso planejamento completíssimo, tá? Para você que vai fazer o cargo de administrador do IFPE. Lá no nosso ADMetas tem o quê? Tem as informações, tem o edital verticalizado, tem a parte do cronograma de que o que você tem que fazer até a prova. No edital verticalizado tem o quê? Cada assunto tem um link que vai diretamente para o site do TEC com questões sobre aquele assunto. Tem a nossa aba desempenho, que vai mostrar todo o seu desempenho, todo o seu percentual de acertos e de erros, o que podem melhorar na sua aprovação, né? Que pode chegar na sua aprovação. Tem a aba resultados e tem a aba simulados e revisão. Então, não deixe de adquirir nosso ADMetas. Sua obrigação vai ser só sentar e estudar. E lembrando que nós temos um cupom ativo até dia 31/8, tá? Corre para usar, que é o 3 vezes IFPE, tá aí na descrição do vídeo. Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.